Em nosso último vídeo, nós estávamos falando sobre o esquema de um ciclo de pesquisa como o proposto pelos autores na página 64. Obviamente, esse é uma possibilidade, né? Então, não devemos seguir à risca, tem que ser assim. Não, é uma sugestão que eles dão aqui para um ciclo de pesquisa para que uma pessoa iniciante queira fazer uma pesquisa. Continuando nesse processo, os autores eles vão dizer que no ensino-aprendizagem orientado pela pesquisa, o professor deve ter habilidade dialógica, disponibilizando-se a considerar e procurar entender os modos de pensar dos estudantes, sua experiência cognitiva, seu ritmo e o seu tempo de aprendizagem. Então, quando eles propõem o ensino-aprendizagem, ensino na sala de aula e aprendizagem dos alunos, por meio da pesquisa, é óbvio que nós vamos ter aqui, como eles mesmos estão falando, a questão do tempo, né? Então, os alunos vão fazer as coisas aqui, olha, no ritmo deles, né? Então, nós temos que pensar que os estudantes, eles vão estar no processo, eles vão refletir sobre o assunto, eles vão dialogar entre eles vão buscar outras fontes, eles vão fazer isso de uma maneira sistematizada. Então, todo aquele processo de sair da informação para produzir conhecimento, o aluno está passando por isso. E isso demanda um outro ritmo, um tempo de se respeitar o tempo de aprendizagem do estudante. E aí por que o professor ele vai ter que ter uma habilidade dialógica? Porque aí vamos ter que entender o diálogo como aquele processo em que ambas as partes, então pensar em professor e pensar em alunos, como duas partes, dois elementos desse diálogo, então eles estão interessados em entender o objeto, né, de estudos. E aí o professor ele vai fazer perguntas, ele vai levantar outras perspectivas, possibilidades de serem olhadas, né? Então, para que os alunos eles não fiquem pensando por um único viés, ou por um único autor, ou por uma única coisa. Que ele amplie esse horizonte dele, né, de possibilidades, ele amplia esse horizonte. Ao ampliar, olhar para outras perspectivas, o professor ele vai ter que ser dialógico, ele não vai impor a ideia dele para o aluno, ele vai fazer questionamentos e esperar que o aluno produza esse conhecimento por si mesmo, que é o respeitar o ritmo, o tempo de aprendizagem do educando, que não é uma tarefa muito fácil para nós que já estamos acostumados sempre a ser muito prescritivos, né? Você tem que fazer isso, você deve fazer aquilo. Então, é um processo, é uma aprendizagem, demanda tempo também para o professor se adaptar, entender, aprender esse processo, que é um processo novo também para o professor, se ele nunca trabalhou numa perspectiva de que o aluno ele está um sujeito ativo no seu processo de aprender. Condições necessárias à pesquisa na escola por professores e alunos. Então, obviamente, né, não é assim, eu chego lá, eu tenho que ter algumas condições, né? Eu tenho que, por exemplo, o Freire vai falar de criar-se ambientes, não é? Então, o professor é aquele que cria ambientes. Mas como que eu crio esse ambiente de aprendizagem sem uma infraestrutura, por exemplo, física, como na letra A? Apoios institucionais, sobretudo biblioteca, videoteca, banco de dados, informatização, laboratórios, locais de experimentação, etc. Por exemplo, seria interessante para os alunos de matemática terem um laboratório de matemática para testar, fazer experimentos, para pensar sobre o que está acontecendo, para discutir em grupos, porque aí você demanda uma outra organização espacial da sala de aula, para além daquela dos alunos enfileirados, um atrás do outro, fazendo sozinho, estudando, pensando sozinho. É um grupo agora que coletivamente está pensando, então os alunos precisam ter um outro espaço, um outro modo, e talvez transformar a própria sala de aula, a sala normal, em um ambiente assim.
Letra B. Um número manejável de alunos, que pode ser expressivo a depender da habilidade de orientação por parte dos professores, da disciplina e da organização do tempo, da maleabilidade curricular, do tempo integral, etc. Ora, uma coisa que os professores sempre reclamam é o excesso de alunos em sala de aula. Muitos autores sugerem um trabalho nessa perspectiva que os alunos sejam subdivididos em grupos, né, de no máximo 6 componentes. Aí também vai depender da habilidade do professor de sugerir o trabalho em grupo, de explicar, de ser capaz de que os alunos entendam como é o trabalho em grupo, que não é esperar que alguém faça por ele. Então, isso daqui é uma coisa que vai demandar também não só da habilidade do professor, né, mas também da compreensão dos alunos, do envolvimento desses alunos nesse processo. E o número manejável de alunos é alguma coisa muito subjetiva, né? Para um professor é uma coisa, para outro professor. O que nós temos na realidade de sala de aula de matemática? Nós temos muitos alunos em sala de aula, né? Na escola pública pelo menos, e aí nós temos que nos adaptar, porque eu não tenho como falar, não, com esses eu não vou trabalhar, ou eu vou escolher aquilo, aí eu vou trabalhar no momento diferente do que eu dou aula. Não tenho como fazer isso, não é? Então eu tenho que dar conta daquilo ali, daqueles alunos que são da minha realidade. Letra C, professores pesquisadores, cujo argumento essencial é o bom exemplo da produtividade com qualidade formal e política. Então, percebam aqui o posicionamento freiriano também, que educação é uma educação política, qualidade formal, está falando de formação mesmo, professor que é formado na sua área. O bom exemplo da produtividade, não é aquele professor que ele vai ficar inventando moda, fazendo coisa lá, se distanciando daquilo que ele tem que fazer, como por exemplo, eu vou passar um vídeo, vou ver como que os alunos reagem para isso. Não, eu estou pensando, planejando ações, atividades para minha pesquisa, aquilo que os alunos fazem, que são os dados, eu vou coletar aqueles dados, né? Então, aquilo que eu pego dos alunos, eu vou transformar, produzir em meu objeto, eu vou analisar, eu vou classificar, eu vou retornar aos alunos, eu vou refletir sobre aquilo de novo. Então, nesse processo, é um processo de produtividade, de produção. Eu estou no processo também. Então, o professor é um professor que também está no processo. Então, por isso, o bom exemplo da produtividade, não é? Mudança na letra D, profunda na sistemática de avaliação, voltando-se para o processo e os produtos da produção própria. Percebam que aí eu estou envolvendo todo. Então, se eu mudo a minha abordagem pedagógica, a minha maneira de ensinar, eu considero um outro espaço para a sala de aula. Eu estou entendendo que os alunos têm um novo modo de aprender, um novo jeito de aprender também, porque eles estão agora falando, se envolvendo, produzindo. Ora, eu vou ter que mudar o meu modo de avaliar também. Meu modo de avaliar não vai poder ser único e exclusivamente só prova, reproduz aquilo que o professor ensinou na sala de aula, porque não é só isso mais que está acontecendo. Então aqui faz muito mais sentido aquilo que já se exige nas escolas, que é trabalho, né? Que os alunos fazem algum trabalho para contar nota, não que a prova ela vai ser deixada de lado, aquela individual que o aluno faz, não que aqueles outros elementos da aula tradicional também vão ser deixados de lado, não é isso, mas é que se eu abro para uma outra perspectiva do aluno aprender por meio da pesquisa, eu também tenho que me abrir para outras possibilidades avaliativas, certo? Obrigado pela atenção até o momento.